Uma ação que paga dividendos acima de 10% ao ano pode ser considerado um bom investimento? Aparentemente sim, ainda mais com a taxa Selic a 2% ao ano. O investidor que vê esses dividendos elevados fica logo animado. Mas será realmente que esses dividendos vão se repetir no futuro? Então, nesse vídeo vou trazer as 5 empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. E vamos verificar aqui se esses dividendos são consistentes e o que o investidor ele tem que olhar para garantir essa renda e esse retorno no futuro. Primeiramente, é muito importante destacar, este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é somente a demonstração de como eu faço os meus investimentos, como faço os estudos e as pesquisas. Então, vamos para o conteúdo. Vamos aqui verificar a forma correta de olhar para os dividendos. Vamos pegar alguns exemplos de empresa que pagam dividendos elevados. No exemplo aqui são empresas que pagam dividendos acima de 10%. Será que escolher as empresas, escolher as ações que eu vou colocar na minha carteira, baseado nesse critério, será que estamos fazendo boas escolhas? Temos que tomar muita cautela. Muitas vezes o investidor que toma a decisão de colocar as ações na sua carteira baseado exclusivamente no critério do dividend yield elevado, pode estar se equivocando, pode estar colocando empresas que vão trazer prejuízo no futuro. Então, muita cautela. O indicador de dividend yield, que nada mais é quanto que aquela empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Então esse indicador, se ele olhar só para esse indicador, ele pode estar cometendo um erro. Muitas vezes aquele dividendo que a empresa ela pagou nos últimos 12 meses não vai se repetir no futuro. Então temos que ter muita cautela. Temos que analisar a empresa de uma forma completa. Olhar seus indicadores de rentabilidade, seu valuation, o setor, as suas vantagens competitivas, fazer uma análise completa. Então, a todo momento somos bombardeados com notícias. As 10 empresas que mais pagaram dividendos, as 5 empresas que tiveram o melhor desempenho e remuneraram melhor o seu acionista. Então, tomem muita cautela. E agora aqui também eu vou explicar como fazer uma pesquisa para descobrir as empresas para colocar na sua carteira. Então aqui eu vou usar como exemplo o site Status Invest. É uma ferramenta, tá? Eu não recebo nada aqui do site, eu uso ela, acho muito adequada para fazer as minhas pesquisas e eu vou demonstrar. Então eu clico aqui na lupinha e vou em busca avançado. Clica em ações. Eu vou para uma outra tela, onde contém a busca por indicadores de ações. Então aqui eu posso fazer uma pesquisa, usar os filtros que eu quero para trazer e verificar quais são as ações para colocarmos em carteira. Então aqui eu vou fazer uma busca levando em consideração o critério Dividend Yield. É esse DY aqui, esse primeiro quadrante. E vamos pegar aqui as empresas que pagam dividendos acima de 10%. Tá? Eu vou clicar em buscar e vai vir uma relação de empresas, tá? Então, vindo essa relação, eu vou passar agora essa relação para uma planilha. Na verdade, eu já fiz isso. Vamos aqui verificar quais são. E eu vou estabelecer aqui um critério do dividend yield mais elevado para o menor. E essas 5 empresas que mais pagaram dividendos no último período é que está aqui na minha planilha, tá? Então, são essas 5 empresas: a Whirlpool, a Unicasa, a Home, a Enalta e a Taesa. Então essas são as 5 empresas. Vocês podem perceber que o dividend yield delas, todos estão acima do patamar de 10%. Então todas elas estão demonstrando aqui ótima remuneração. Mas ao escolher as minhas empresas, ao fazer uma pesquisa, se eu me basear somente nesse critério, será
que realmente eu estou colocando em carteira ações que vão me trazer esse retorno no futuro, então aqui é o momento de parar e fazer uma análise mais aprofundada. Vamos verificar se esses dividendos são consistentes. Será realmente que eles vão se repetir no futuro? Primeira coisa, nós temos que analisar se esses dividendos são constantes, se eles estão na média que é pago por aquela empresa, tá? Muitas vezes as empresas, elas vendem um ativo, vendem um imóvel, algo, e passam isso para os seus acionistas por meio de dividendos. Esses são os chamados dividendos não recorrentes. Por outras vezes, as empresas, elas diminuem o seu capital social. Então a empresa, ela tem o seu capital social e ela decide diminuir o seu capital. E aí ela pega essa parcela de diminuição e entrega para o seu acionista. Então é um dividendo que vai acontecer uma vez ou outra, não quer dizer que ele vai se repetir no futuro tão cedo. Então tomem muita cautela. E eu coloquei essas 5 empresas aqui, uma em cada aba. Vamos começar aqui pela Whirlpool. A Whirlpool é uma empresa no segmento de consumo cíclico e eletrodomésticos. Eu já verifico um primeiro problema nessa empresa, que é o seu free float. Free float são as ações em circulação no mercado. Só tem 1,9% de free float. Então só tem 2% de ações em circulação. É muito difícil ser sócio dessa empresa, né? Então é muito problemático a gente investir nessa empresa. Então aqui já aparece um outro problema. Além do que, vamos olhar o histórico de dividendos dessa empresa. Então, esse último quadrante aqui é o ano de 2020. Percebemos aqui que ela tem um dividendo mais elevado do que o normal. Se eu for traçar uma média dos últimos 5, 10 anos da empresa, aqui ó, o sarrafo ele vai lá para baixo, né? É bem menor a média de dividendos pago pela empresa. Então, ao comparar com a média, eu consigo aqui verificar que isso aí não é uma normalidade dessa empresa. Já verifico aqui que pode ter acontecido algo positivo para a empresa que ela remunerou nesse ano, mas não é a média. Então, para verificar é bem simples, bem fácil. Entre e olhe o histórico de proventos. Mas Alexandre, onde eu vejo esse histórico? Vamos aqui novamente no site, no Status Invest, você vai inserir na lupinha, você coloca lá o código da ação. Vamos usar como exemplo aqui uma ação bem conhecida, ITSA 4. Você nessa página do Status Invest, você vai descer, vai rolar para baixo e está aqui, proventos de ITSA 4. Então aqui você vai verificar o histórico de proventos. E aí você compara com aquela sua pesquisa. E assim você pode determinar se aquilo ali é consistente ou não. Vamos voltar para a planilha. Voltamos aqui, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, verificamos que não se trata da média, tá? Da Whirlpool. Está bem acima. Segunda empresa, Unicasa. Ela pagou no último período 13,6% de dividendos. Dividendos muito altos. E o que aconteceu com a empresa? Vamos pegar aqui o histórico, já coloquei aqui, é uma empresa do segmento de imóveis e o seu histórico de dividendos aqui está bem abaixo, tá? Então se eu fizer uma média aqui, eu tracei aqui, coloquei o sarrafo para ver onde está a média de dividendos da empresa. Então está bem abaixo do que ela pagou nesse período. E aqui em 2020 aconteceu alguma coisa que pagou esse dividendo mais elevado. E eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que a Unicasa ela teve redução de capital em 2020. Então foi anunciado e foi pago aos seus acionistas o montante. Então reduziu o capital, dividiu esse montante entre os acionistas e foi pago o dividendo elevado. Então esse dividendo aconteceu esse ano de 2020. Não necessariamente vai acontecer no futuro. Então é outra empresa que, se eu for usar um critério de renda, não é uma empresa para se colocar em carteira. Vamos para a terceira, é a Home, uma empresa do segmento de máquinas e equipamentos industriais. Ela teve um dividend yield na casa de 13,3%. Então nos últimos 12 meses esse foi o dividendo. Então vamos verificar aqui a média da Home. Então a média da Home até nos últimos 3 anos ela vem crescendo os seus dividendos. Se eu fizer uma média só desse período, vai demonstrar que esses dividendos são constantes. Mas se eu for um pouquinho mais criterioso
e avançar para fazer essa média, jogar os últimos 5, 10 anos, eu vou verificar que teve períodos aqui que não pagou dividendos. E por essa empresa ser de um setor cíclico, o que é o setor cíclico? É aquele setor, né, o setor de máquinas e equipamentos é um setor que ele depende de ciclos de expansão da economia para trazer resultado para a empresa. E quando nós estamos em períodos difíceis da economia, essas empresas geralmente elas apresentam até prejuízo. E foi o que aconteceu com a Home nos anos aqui de 2015 e 2016. Foram períodos difíceis para a economia, então ela teve prejuízo. Então, essa é uma empresa que se a gente investir, eu tenho que estar sabendo disso. Eu tenho que sabendo que é uma empresa que vai ter anos, que ela vai me trazer dividendos e outros ela não vai trazer. Por quê? Porque são setores cíclicos. É fatal. Setores cíclicos vão ter anos muito bons que vão trazer dividendos, como é o caso aqui recentemente, mas outros períodos eu vou ter dividendos mais difíceis, né? Ou não vai ter dividendos. Então é isso que eu tenho que esperar. Então se você vê um setor cíclico, você tem que tomar mais cautela. Vamos para a quarta empresa. A empresa Enalta. Ela é do segmento de exploração, refino e distribuição de petróleo. Tá? Então é uma empresa aí que ela pagou 11,6% de dividendo no último período. Vamos verificar aqui o que aconteceu com a Enalta. Tá? Nessa minha pesquisa aqui, não vieram os anos de 2019 e 2020, eu fiz um desenho aqui das suas colunas. Tá? Se eu pegar aqui uma média dos últimos 3 anos, o sarrafo fica aqui em cima. Então, a empresa que nos últimos 3 anos, ela também apresenta uma alta, né, uma média muito boa de dividendos. Agora, se eu pegar os últimos 5 anos, aqui diminui bastante a sua média. Aí eu vou para 4, 5%. Pode ser que seja maior realidade dessa empresa. Não quer dizer que ela é ruim. Ela também está no setor cíclico, o setor de petróleo. Está vinculado a commodity, então os setores que estão vinculados a commodities também tem expansão e retração. Então também temos que tomar cautela. Não quer dizer que não é para investir, mas se investir em empresas dessa característica, tem que ter a exata noção do que estamos fazendo, que vão ter períodos mais fáceis, mais tranquilos de retorno e outros não tão previsíveis, mais difíceis. Vamos para a última empresa e aqui eu estou falando da Taesa, a quinta empresa aqui da minha relação. Ela pagou o 11,2% de dividend yield no último período, nos últimos 12 meses. Aqui fica um pouquinho mais tranquilo analisar. Por quê? Ela é do segmento de energia elétrica. Tá? A Taesa ela é uma empresa transmissora de energia. Tá? É uma empresa que ela tem mais previsibilidade. As empresas que estão nos setores de utilidade pública, saneamento, energia elétrica, gás, esses setores é mais fácil, é mais previsível os resultados, porque elas não dependem de ciclos de expansão e retração. A empresa ela tem aí, por meio da RAP, que é a constante aí de pagamento, de recebimento das suas receitas, ela tem mais previsibilidade dos resultados e, consequentemente, os seus dividendos eles são mais previsíveis. Olha aqui, eu fiz uma média, peguei a média aqui e a Taesa ela está um pouquinho acima da sua média, mas é aquilo ali, é quase que constante. Então é algo mais confiável, tá? Então esses dividendos aí, o seu histórico, ele é mais tranquilo. Se você está gostando aqui do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimentos. Então, pessoal, a questão aqui de escolher empresas para colocar em carteira, nunca, mas nunca olhem somente para o dividend yield. Olhe para a empresa como um todo, verifique o seu histórico. Se a empresa ela tem histórico comprovado de dividendos, é uma empresa que vai me trazer mais confiança. É aquilo que vai estar mais sólido. É uma empresa que até em momentos mais difíceis da economia, é a empresa que ela vai segurar mais. Ela não vai ter tanta volatilidade, tanta variação de preço. E me traz aí mais estabilidade numa carteira buy hold, em uma carteira de longo prazo.
Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!